Bom, hoje eu vou começar a diminuir a espessura do hackamore. Então até agora eu estou usando esse daqui, que é o de 3/4. Dá para pegar bem? Uhum. Essa espessura se refere a esta medida aqui, desta parte do corpo dele. Um hackamore de 3/4. 3/4 de polegada, este daqui. Agora eu vou passar para um hackamore de meia polegada. Eu poderia passar para de 5/8, que é intermediário, mas eu vou passar para um de meia polegada, que é este que ele está usando. Então eu vou pôr um do lado do outro aqui. Pode aproximar a câmera aqui, ó, para você pegar os dois. Dá para ver a diferença aí, ó, né? Desta parte para esta parte. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é que os sinais são menos evidentes, são mais delicados. Então, ele, para atender, ele tem que estar mais atento. Por que eu estou fazendo isso? A partir deste hackamore aqui, eu já vou passar para este hackamore de 3/8, certo? Que é mais fino do que esse. Pode vir aqui para você pegar a medida dos dois. 3/8. Por quê? Porque este daqui, de 3/8, já vai com o freio junto. O freio vai na boca e eu vou dirigir o conjunto todo, com rédea, com tudo. E eu não mexo na rédea do freio, para que ele vá se acostumando com o freio aos poucos. E assim eu vou igualando as rédeas deste hackamore para o próximo. Então eu vou agora dar início à fase de colocar freio no cavalo, embocadura no cavalo. Então eu vou mudar para este hackamore, nós vamos ver o trabalho hoje com ele. E depois eu passo em seguida, quando ele estiver fazendo tudo que ele já faz com aquele, estiver fazendo com este, eu passo para este daqui usando 4 rédeas, que significam 2 rédeas no hackamore e o par de rédeas do freio também. Bom, agora vocês vão ver aí essa diferença de luz no vídeo, é pelo horário que estava e a posição que estava. Ele acaba dando muita diferença de luz. Vocês vão ver que melhora a imagem agora e ela piora do outro jeito. É bem difícil aí por causa do sol, né? Era umas 4 horas da tarde mais ou menos. Enfim, o que eu estou mostrando aí é o que a gente quer agora com esse cavalo. Como eu disse nos vídeos anteriores, é trabalhar a parte mental dele, a parte de segurança emocional dele, a parte de autoconfiança, a parte de conjunto com o cavaleiro, de formar um conjunto com o cavaleiro. Então o que eu vou propondo para ele? Ó, vou passar aí um tronco no chão, deixar ele passar por cima. Ali eu estava passando no meio de lugares apertados, que ele fica olhando. É um cavalo que ele vai morar numa fazenda, ele vai trabalhar com o gado com o proprietário. O proprietário vai andar, quer ter um cavalo seguro para andar no meio do gado, para olhar. Não vai necessariamente ser o cavalo do serviço, mas ele quer ter um cavalo que consiga andar bem na fazenda, além, ela, né, a proprietária, além de ter um cavalo que possa estar preparado para os esportes que ela faz, que é uma equitação de trabalho, um adestramento e assim por diante. Aí nós estamos vendo uma esteira de madeira no chão. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar com ele. É outra situação também, uma ponte, um lugar que tem que passar. E sempre vocês podem reparar que a intenção é propor para o cavalo aquela situação, para que ele tome a decisão. Desde o começo do primeiro vídeo,
quando ainda era um cavalo que estava começando a ser montado, pondo sela, tudo. Vocês podem voltar que vocês acham aí os vídeos. Sempre a ideia, a proposta é a busca do alívio. O que significa busca do alívio? Trabalhar com ele sempre dando a opção. Eu considero que busca do alívio e sair da pressão, a diferença é quando eu dou a opção para ele das coisas, ele tem a condição de decidir. Então ele decide e atravessa. O que eu faço para que isso aconteça? Desde que eu peguei ele a primeira vez no cabresto, tudo, eu sempre causo aquela saída, aquela situação, um caminho mais fácil, mais simples. Ou seja, quando ele opta por aquele caminho, no caso, deixa eu pegar, ir até aqui, passa essa ponte no chão, quando ele faz a opção que está sendo indicada para ele tem a tranquilidade, ele tem a segurança emocional, ele para de ser incomodado. Então, a gente pode ver que nem sempre ele tem as mesmas reações. Ele para, dá uma analisada, pensa, né? Aí a gente viu que ele tropeçou, porque é um terreno que tem subida e descida, tem buraco, tem tudo. Então, ele precisa também aprender a andar em terrenos que não são terrenos perfeitos, né? Como uma pista ou até mesmo um pasto plantado. Aí, nessa passagem, ó, passa de grama para areia, depois aqui é uma subida, agora começa a descer. Para entrar nessa estradinha tem um barranco, depois uma valeta. Então ele manter esse andar dele nessa diferença de piso é parte da doma e é obrigação do domador, sim, ensinar ele a manter tudo isso, porque ele não vai andar só e sempre num piso perfeito, né? E ele não tem, eu estou falando do caso deste cavalo, tá? E ele não tem obrigação de só saber andar no piso perfeito. Ele tem obrigação de saber andar em qualquer piso. No caso, repito, deste cavalo específico. Por quê? E dos cavalos todos que eu mexo, porque são cavalos que vão para uma amplitude maior de lugares e ambientes. Aqui, o que eu vou pedir para ele agora? Estou pedindo mudei de direção. O Hackamore a gente está vendo que está funcionando muito bem, né? Essa medida de Hackamore, ele já deixa um pouco mais de contato, aproxima um pouco mais da embocadura. Agora eu vou passar um tronquinho ali, olha lá, passou no trote. Agora eu volto pela estrada e vou pedir um alto, uma parada para ele, justamente para testar como que tá essa questão desse Hackamore mais fino, né? Ó, parou muito bem, recua. Então, é muita mudança de pista para lugar amplo e muita mudança no comportamento. Então ele precisa, ó, vou passar um tronco. Ele precisa ter essa desenvoltura. Eu preciso fortalecer a autoconfiança e a segurança emocional dele. E ele vai formando um conjunto comigo. Ó, agora um lugar bem chato, ó. Estreito, caído. E ele precisa acostumar com essa situação, bater a pata, passar num lugar estreito. Vocês viram que ele pensou que ia por um caminho e eu indiquei para o outro? Sempre que vocês tiverem um potro, nunca deixe ele decidir. Ó, cheira, esse lugar é muito difícil de descer, porque é um buraco sem sentido no meio do nada, né? Então ele já tinha descido puxado só antes, nunca tinha descido sozinho, comigo montado. Hoje foi o primeiro dia. Então, sempre assim, deixa ele decidir. Vocês podem reparar que eu vou deixar ele decidir. Desta forma, eu vou aumentando a autoconfiança dele. Ó, deixa ele decidir e vai.
E eu só acompanho, agrado quando ele desce, deixa ele subir, certo? Eu vou depois passar para esse lugar agora que eu vou subir, tá? Dá mais ou menos no joelho dele. É um lugar alto, também feito de concreto, não é tão simples, ó. Ele pensa, eu indico e ele sobe. A decisão é dele. Isso que é importante. Agora, a hora que eu for descer, eu vou colocar ele a trote e voltar a fazer o exercício a trote a partir daí. Então, agora já está uma posição um pouquinho mais reunida e vamos entrar nessa piscina aí, nesse buraco, a trote. A dificuldade de entrar a trote, ele tem muito menos tempo para analisar a situação. E a gente vai ver agora que eu vou entrar pelo outro lado e a dificuldade de sair a trote é maior do que a de entrar. Por quê? Ele tem que calcular a distância do barranco que ele vai subir. Então, ó, aqui ele tem que calcular, senão ele tropeça. É a mesma coisa da distância de um obstáculo. Para quem faz hipismo, sabe a dificuldade. Agora, eu estou mostrando aqui o lugar onde ele mora com o gado, ele mora nesse lugar aí, ele anda por todo esse lugar pastando. Ele mora com o gado quando o gado chega no pasto dele, né? Um pastejo rotacionado. E então ele vai até aqueles eucaliptos lá no fundo. E eu estou aproveitando para treinar a abrir a porteira. É um portãozinho que está ali que eu vou abrir e fechar com ele. Qual a dificuldade? A dificuldade são duas. Primeiro, que é uma oportunidade de eu colocar em prática os exercícios e sinais de antes. Segundo, é controlar a ansiedade dele de estar próximo ao local que ele vai ser solto. Então, é bem difícil. Então, é um exercício excelente. Ó. Eu preciso levar a garupa dele para a esquerda quando eu encostar ali no portão. Então, já é um exercício de mexer só a garupa. Depois, ele precisa recuar para não passar direto e daí passar reto no portão para não bater. Ó. Garupa para a esquerda, perna direita atrás, rédea direita mexendo, ele encostou, eu não cobro perfeição dele. Eu quero somente que isso se torne um hábito. Abre, ele não pode passar direto, eu preciso mandar a garupa agora para a direita, recuar, e aí é uma subida, já é uma outra dificuldade, passar e fechar essa porteira, controlar a ansiedade, fechar a porteira, enfim. Esse é o trabalho com este cavalo, ao mesmo tempo que eu vou mudando de hackamore, chegando próximo à embocadura, eu vou exercitando essa questão de autoconfiança, segurança emocional, conjunto com o cavaleiro, para que ele vá amadurecendo. Então, precisa manter o físico dele? Sim, mas é manutenção, não é questão de incluir nada, nenhum exercício para ele, porque ele no físico ele está muito bem, como a gente pode ver aí. Então, ó, ele deu a oportunidade, fechei a porteira e eu desço dele aí mesmo, nessa porteira, que é para ele relaxar. E já vou soltar ele ali no barracão.